Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Célia, com a prece inicial, pela nossa irmã Franciele, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários dos nossos irmãos Ney, Elisete, Célia, Alexandre e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Célia para conduzir a prece inicial. Mestre Jesus, nós pedimos nessa noite de hoje que nos abençoe, que coloque na nossa mente os mais profundos desejos de aprendizado e de partilha. Abençoe o nosso trabalho, nos conduza às suas bênçãos. Que assim seja. Vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo de hoje é o 52, Avareza. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam, e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, envenenando igualmente o que lhes partilharam as tarefas no mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Então, um homem disse ao Senhor: Mestre, peça a meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus então lhe respondeu: guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Ou seja, se livre de todo apego à vida material, pois o mais importante da vida não são os bens da matéria, e sim os bens espirituais que podemos conquistar durante nossa jornada. Jesus veio para nos ensinar as leis divinas, porque sem essas leis, a humanidade não se aperfeiçoa, não encontra paz e nem felicidade. A nossa responsabilidade é enfrentar, resolver os problemas da vida material
para nos desenvolvermos. E quando ele diz esses conselhos sobre a avareza, Jesus demonstra pouca importância em obter bens materiais para aperfeiçoamento do espírito imortal, porque o nosso espírito reencarna na Terra quantas vezes forem necessárias para o nosso adiantamento espiritual. A importância dos bens materiais está no uso que nós fazemos deles, porque a vida na Terra, como também na erraticidade, nos intervalos das reencarnações, ela consiste no que se é e não naquilo que se tem. Então, aquele que se preocupa em ser antes de ter, valoriza a vida por tudo que ela oferece. Ele se abre para viver, para participar, para dar, para contribuir, para receber, porque está interessado naquilo que está ao seu redor. Então, ele coloca sua felicidade em viver bem. Pode ter bens ou não. E, aliás, como nos lembra Paulo de Tarso, que no final da sua vida, quando ele estava envelhecido, abatido por muitas provações que ele tinha sofrido, ele disse: eu sei viver na abundância, mas também sei viver na penúria. Então nós temos que nos lembrar disso. Vivamos bem na abundância, se ela está na nossa disposição, mas também, quando chegar a penúria, por nossa necessidade, saibamos viver bem também. Porque nós sabemos que em qualquer situação, com ou sem bens, nós continuamos sendo a mesma pessoa. Continuamos na evolução do nosso ser em progressão contínua. Um ser que deve se colocar acima dos bens materiais, mas não acima das outras pessoas. Nós devemos sim valorizar as demais pessoas, tanto quanto valorizamos a nós mesmos. É uma meta difícil a se alcançar, mas ela deve ser a meta de todos nós. Quem procura ser, acaba enxergando em qualquer experiência os desafios que devem ser vencidos, e aí trabalha consigo mesmo. Se ajuda através dos progressos realizados, e no final das contas está sempre preparado para novos desafios. Mas aquele que coloca sua felicidade apenas nos bens materiais, pensa que é o que tem, que a sua importância é proveniente daquilo que possui, que ser é ter, seja lá o que for, dinheiro, propriedades, ações, etc. Aquele que tem abundância coloca a sua segurança naquilo que tem e acaba se considerando feliz, porque ele se acha superior sobre os outros. Geralmente, são pessoas desconfiadas em relação aos outros, dificultando dessa forma os relacionamentos pessoais, uma vez que nós sabemos que a morte vai deixar todos os seus tesouros materiais aqui. Então precisamos procurar compreender esses belíssimos ensinamentos que nos foram tão bem exemplificados por nosso Mestre Jesus. Busquemos sempre a sintonia com Ele, através da prece, nosso querido Mestre, que Ele nos auxilie a compreender mais, para que nós possamos também servir melhor, porque somente assim as bênçãos que Ele nos concede podem fluir através de nós, tanto em nosso apoio, como também favorecer a todos aqueles que compartilham a nossa experiência, e que Ele nos induza à prática do entendimento, porque vai ser isso que vai nos ajudar a observar aqueles valores que já tenhamos conquistado como uma fonte de recursos que nos foi oferecido e que é da nossa competência mobilizar esses recursos para amparar aqueles que ainda não obtiveram as vantagens que podem felicitar suas vidas. Que Jesus nos ajude a converter as oportunidades de tempo e trabalho, com que Ele sempre nos honre em serviço aos semelhantes, mas especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que nós possamos ser ou naquilo que nós possamos dispor, para que possamos ser hoje melhores do que ontem. E dessa forma, poderemos permanecer em Jesus, tanto quanto Ele permanece em nós. Que assim seja. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, no capítulo 52 do livro Guia de Luz, a avareza.
Se entendermos que a avareza é o elemento que atrapalha o progresso dos seres, devemos tentar sempre nos preservar de tal sentimento. Porque se trabalharmos em prol de algum serviço social e nos dedicarmos a algum grupo, entre outras atividades, estamos nos preservando dessas avarezas. Isto é, ao ajudarmos tanto quanto for possível, seja com recursos financeiros ou mesmo com recursos de ordem de trabalho, atividades, aproveitando as oportunidades de sermos úteis, estamos colocando os momentos bons de nossa vida acima de qualquer bem material. E agindo desta forma, contrária à avareza. Ao entendermos, enfim, que necessitamos de matéria para o nosso progresso moral, devemos sempre, mas sempre procurarmos o equilíbrio, evitando a avareza e sendo previdentes com os nossos recursos. Estaremos caminhando para a nossa evolução como seres imortais. Pois bem, meus irmãos, a importância desses bens está no uso que se faz deles, criando benfeitorias, riqueza para muitos, não somente para a satisfação de quem os possui. Porque a vida na Terra, tal como na erraticidade, nos intervalos das reencarnações, consiste no que se é e não no que se tem. Aquele que se preocupa em ser antes de ter, valoriza a vida por tudo que ela oferece, abrindo-os ao viver, ao participar, ao dar, ao contribuir, ao receber, interessado no que está ao seu redor. Coloca sua felicidade em bem viver, tendo bens ou não, o que nos lembra Paulo de Tarso, quando no fim de sua vida, envelhecido, ao quebrado pelas muitas privações disso, sei viver na abundância e sei viver na penúria. Por que isso? Porque usufruir dos bens que se tem, poucos ou muitos, sem prender-se a eles, usando em coisas úteis a si e aos outros, porque sabe que em qualquer situação contínua, sendo a mesma pessoa, um ser em progresso contínuo, colocando-se acima desses bens materiais, mas não acima das outras pessoas, aos quais valoriza tanto quanto valoriza a si próprio, deve ser a meta de todos nós. Quem procura ver em qualquer experiência desafios a seres vencidos, concorrendo consigo mesmo nos progressos realizados, estando sempre preparado para os novos desafios. Aquele que coloca sua felicidade nos bens materiais, pensa que é o que tem, que sua importância decorre do que possui, de que se ter, seja lá o que for, dinheiro, propriedades, ações, aparelhos eletrodomésticos, carro, etc. Quem tem em abundância coloca sua segurança no que tem, considerando-se feliz na superioridade que julga sobre os outros. E por isso geralmente são desconfiados em relação aos outros, dificultando os relacionamentos pessoais. Por isso, meus irmãos, o ensino de Jesus continua atual, demonstrando na parábola que quem entesoura para si não é rico para Deus, nem para ele mesmo, uma vez que a morte o faz deixar
seus tesouros. Gratidão a todos. Bom, a avareza, né, não é só material, o nosso orgulho, vaidade, interesses passageiros, os valores fúteis que a gente coloca em certas coisas, também é uma forma de avareza. Eu vou ler um trecho do livro Dinheiro, por Emmanuel, psicografado de Chico. O avarento dos bens materiais é credor de reprovação, mas o avarento do amor é digno de lástima. O primeiro se esconde num poço dourado, o segundo mergulha-se nas sombras do coração. O sovina da fortuna, amoedada, retém pedras, metais e papéis de valor convencional, que a vida substitui na provisão de recursos à comunidade. Mas o sovina da alma retém a fonte da felicidade e da paz, da esperança e do bom ânimo que constitui alimento indispensável à própria vida. O primeiro teme gastar bagatelas e arroja-se à enfermidade e à fome. O segundo teme difundir os conhecimentos superiores de que se enriquece e suscita a incompreensão ao redor dos próprios passos. O sovina da riqueza física encarcera-se no egoísmo. O sovina das bênçãos da alma gera a estagnação onde se encontra, envolvendo-se ele mesmo em revoeiro perturbador. Ainda que não possuas dinheiro com que atende às necessidades do próximo, não olvides o tesouro dos dons espirituais que o Senhor te suscitou no cerne da própria alma. Então, auxilia sempre, mas se faz útil quem mais se dedica aos semelhantes, amparando-lhes a vida. As casas bancárias e as bolsas repletas podem guardar a fria correção dos números sem consciência, mas o coração daquele que ama é sol a benefício das criaturas, convertendo a dificuldade e a dor, a desventura e a escassez em recursos pródigos, destinados a humana sustentação. Então, mais uma lição muito importante que a gente deve colocar no nosso dia a dia sempre, né? Sempre procurar seguir os caminhos de Jesus. Ele sempre nos mostrou o caminho certo, ele sempre nos colocou em parábolas, nos ensinando. Então, se a gente usar esses ensinamentos e levar e dividir isso com os nossos próximos, isso já é um sinal que não somos tão avarentos, né? A gente está dividindo um pouco daquilo que a gente está aprendendo, que a gente está buscando conhecimento. E a caridade, sem pretensão, é um caminho também a seguir. Gratidão. Somos criaturas. Deus colocou na Terra um potencial de riqueza infinito. Mas, infelizmente, muitos de nós, em muitos momentos, somos bárbaros nessa riqueza, que é a riqueza do amor, de compartilhar o amor. Não vou falar aqui das riquezas materiais, porque essas, os nossos bens materiais, ter ou não ter os bens materiais, saber lidar com eles, é colheita das nossas vidas passadas,
daquilo que nós temos que refazer nesta vida, como nós temos que trabalhar com o financeiro, com o material, mas tem uma coisa que suplanta isso, que são o que a Elisete falou, do nosso dinheiro, a nossa poupança com o Senhor Jesus, com a espiritualidade maior, que é a da caridade, do amor, dos bens espirituais que nós temos. Nós não sermos mesquinhos, nós temos sorrisos para dar, mesmo quando estamos tristes. Nós temos um bom dia que pode animar uma pessoa que está triste. Nós possamos notar uma amiga que está meio desamparada ou que não está bem, sentindo bem, a gente vai e conforta apenas dando um sorriso, e a gente pode distribuir o que tem dentro de nós tão abundantemente que Jesus nos dá, que é o seu amor. Ser mesquinho, nesse sentido, foi porque Jesus não tinha dinheiro nenhum. Jesus não tinha absolutamente nada, a não ser suas vestes e sua sandália. E ele era extremamente, fantasticamente rico, abundante. É o co-criador desse universo, é o governador desse universo, não deste planeta, é o governador desse orbe. E ele veio ser a mocinha, tinha dinheiro. Ele tinha amor, ele tinha cura. E através desse amor tão grande, ele conseguia transformar essa energia e curar as pessoas. Ele conseguia abrir o coração das pessoas à fé. Mesmo no madeiro, que muitos anos depois, pessoas entraram nos círculos romanos, deram sua vida, deram seu testemunho com valor, com alegria, plantando a semente do cristianismo ali, sem a mesquinhez de negar a Jesus o seu amor, porque ele não nos negou o seu sacrifício. Não que nós tenhamos que morrer hoje, isso não é mais necessário, foi necessário naquela época, mas é necessário hoje que façamos coisas boas para o próximo. Nós sabemos o que é bom, o que nós queremos para nós. Coisas boas, carinho, abraço, respeito, estima, dignidade. Então, saber partilhar isso com os outros, todos os dias, um pouquinho, o que nós podemos dar. Que sejamos bons e gratos a Deus, como é conosco. Gratidão. Podemos usufruir dos bens que adquirimos de uma maneira equilibrada, sem se prender a eles, como todos nossos irmãos bem explanaram, prosperando em benefício de si e de outros, contribuindo para a educação, desenvolvimento intelectual e espiritual. Podemos sim dividir, mas sem dar tudo ao próximo, deixando que ele conquiste os próprios bens com esforço e trabalho. Podemos ajudar, mas sem tirar a responsabilidade que lhes cabe. Vemos que é preciso ter o equilíbrio em relação aos nossos bens. E a doutrina nos ensina que precisamos conquistar os verdadeiros tesouros da alma, os tesouros do coração. Precisamos buscar o auxílio do alto para saber como lidar com os nossos talentos, pois tudo que nos é oferecido aqui na Terra é somente emprestado. Que possamos agir com equilíbrio e sabedoria. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletir intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor.
bem como a emissão das boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade e equilíbrio nas forças. Equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Elisete para conduzir a prece final. É com muita gratidão, Pai, que chegamos ao fim de mais um evangelho, que consigamos levar para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada, nosso melhoramento, esses ensinamentos, que só com muito amor, fé, gratidão e auxílio, sempre o auxílio do Altíssimo, podemos caminhar e trilhar os caminhos de Cristo, de nosso irmão Jesus, que ele sempre foi uma pessoa humilde, que sempre lutou para levar bons ensinamentos, para nos tirar desse caminho do erro e a nossa escolha. E com esse, fazendo sempre o Evangelho, a gente procura estudar, aprender o melhor caminho. Que a semana seja produtiva, se inspirem e reflitam sobre esses assuntos que a gente conversa no Evangelho, porque tudo é uma lição. E não adianta a gente ficar só para nós essa lição, a gente tem que passar para os nossos irmãos, para também eles terem acesso à mudança, à regeneração, melhoramento. Que assim seja.